Estamos aqui nos estúdios a receber Lutero Simango, líder do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que esteve nestes últimos dias aqui em Paris a participar designadamente no Fórum para a Paz aqui em Paris. Como é que foi este fórum? Foi interessante e esse fórum teve o lema de reinventar a diplomacia na fase das mudanças. Relativamente ainda à sua estadia aqui em Paris, manteve também encontros com as autoridades aqui em França? Sim, tive um encontro no Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente no Departamento Africano. E, portanto, qual é o balanço que faz deste encontro? Alguma novidade? Bem, novidades como tal ainda não existem, mas foi importante de partilhar o nosso pensamento sobre a situação política socioeconômica de Moçambique e também falamos sobre a situação mundial e do papel que o MDM está a desempenhar no processo do diálogo nacional inclusivo em Moçambique. E lá está, portanto, está a falar do diálogo em Moçambique. Antes de evocarmos essa questão, se calhar iríamos fazer um pouco um balanço deste ano que passou, há precisamente um ano. Estávamos em plena confusão pós-eleitoral, um ano depois. Qual é o balanço preliminar que se pode fazer? Balanço é difícil fazer, mas o que se pode assegurar é que a situação está calma e essa calmia não significa que o descontentamento não existe. Ainda persiste, as pessoas estão saturadas e os níveis da pobreza tendem a subir. Como é sabido que já há 10 anos atrás os níveis andavam a 40% e ultimamente andam na casa de 60%, 70% de níveis da pobreza. E há 2 semanas foi publicado o índice da pobreza e a posição que se encontra Moçambique não é boa. E também não podemos ignorar os níveis da corrupção generalizada que persiste e os níveis de desemprego. Então, tudo isto cria uma situação difícil para a nossa população. Nestes últimos dias foram publicados dados sobre o balanço para a população de Moçambique de todos estes incidentes, e nomeadamente o facto de persistirem 3.000 pessoas sem indemnizações, sem emprego, depois das suas empresas terem sido destruídas. É isso mesmo. Portanto, essa é uma situação dramática, é uma situação difícil que nós vivemos e para ultrapassar isso requer políticas de reformas e, acima de tudo, requer que o governo assuma o compromisso de um combate real à corrupção e também crie um ambiente propício para os negócios. Porque neste momento que estou a falar aqui consigo, torna-se muito difícil investir em Moçambique pelos níveis de corrupção, pelos níveis de sequestro e rapto, pelos níveis da criminalidade. Entanto, é preciso que se dê uma volta em relação a tudo isto. Nós precisamos de criar um ambiente de segurança. Um ambiente de segurança e também criar um ambiente da confiança às instituições públicas. A União Europeia retirou nestes últimos dias Moçambique da sua lista cinzenta em termos de criminalidade ligada, por exemplo, com lavagem de capitais. Julga que isto pode ser um bom sinal? Bem, eu também vi a retirada da lista ou da zona cinzenta, mas o problema não está por aí, né? Porque nós temos que criar um ambiente em que a população tenha acesso ao emprego, que a população tenha acesso aos alimentos e que a população também tenha acesso à dignidade. Nós sabemos de antemão que em Moçambique muitos trabalham
de um dia para se alimentar no dia seguinte. E há níveis de corrupção. E também a nossa economia não está a gerar oportunidades de negócios, muito menos de emprego. E a pergunta que se coloca é esta: como é que as pessoas estão a sobreviver? Quais são os meios que usam para a sua sobrevivência? Portanto, eu penso o grande desafio que nós temos todos fazer e trabalhar é criar um ambiente para que a nossa economia seja de fato uma economia vibrante, a condição necessária de criar oportunidades e emprego aos cidadãos. Quando o índice de desemprego tende a aumentar cada vez mais, cria um maior espaço para o branqueamento do capital, cria maior espaço para o desemprego. Portanto, eu penso que não basta retirar Moçambique da lista cinzenta, é preciso criar condições para que a nossa economia possa potenciar as pequenas e médias empresas a condição necessária de promover o emprego aos cidadãos. Entretanto, o governo também diz que está a envidar esforços, designadamente com gabinetes exteriores, para tornar a dívida do país mais sustentável. O que é que acha, digamos assim, deste anúncio? A sustentabilidade da dívida, para que ela seja sustentável, mais uma vez, requer que tenha uma economia vibrante. Enquanto o Estado moçambicano continuar a criar empréstimos junto aos bancos comerciais para garantir salários aos funcionários públicos, torna-se muito difícil em atingir esse objetivo. Enquanto o Estado moçambicano não conseguir reembolsar o IVA aos empresários a tempo útil, torna-se muito difícil atingir esse objetivo. Portanto, mais uma vez, nós precisamos de estabelecer uma estratégia que possa garantir incentivos para as pequenas e médias empresas e temos de ter uma estratégia que possa garantir uma revisão da política fiscal, que ela não seja uma política fiscal punitiva, mas sim promove a entrada dos investimentos nacionais e estrangeiros. Relativamente à qualidade do diálogo entre o partido no poder e os restantes partidos, como é que estamos neste momento? Bem, até esse momento o diálogo está no seu curso, está-se a realizar a escutação pública e, acima de tudo, esse diálogo vai requerer e vai exigir a todos nós a vontade política de assumirmos de que temos que fazer as reformas no nosso país. As reformas é a condição necessária de devolver a confiança das instituições à população moçambicana. É a condição necessária de garantir que as liberdades e a democracia sejam respeitadas. É por isso o grande desafio que nós temos ao longo deste diálogo nacional inclusivo é assumirmos de que temos que fazer as reformas, quer na área constitucional, quer no pacote dos assuntos eleitorais e também no sistema judiciário, e acordamos sobre as grandes políticas públicas na educação, saúde, na exploração dos nossos recursos e na política fiscal, em que o rumo que nós queremos que o nosso país deve seguir. Porque nós não podemos pensar em nós. Temos que começar agora a montar as bases para que as futuras gerações possam ter um ambiente de dignidade, de felicidade e o bem-estar. Tem alguma proposta concreta em termos de reformas? Claro, o meu partido tem propostas concretas e nós sempre debatemos ao longo destes últimos anos, desde a nossa criação, de que nós precisamos de ter uma Constituição da República que respeita os princípios e os valores de um Estado de Direito,
que respeite os princípios da separação dos poderes, em que nós tenhamos um sistema judiciário com autonomia administrativa e financeira, e que os presidentes dos tribunais sejam eleitos entre os seus pares e não na base de uma confiança política. E também nós somos pela revisão da política fiscal e também defendemos de que é preciso despartidizar o Estado moçambicano. Nós não podemos continuar que o Estado moçambicano dependa a um partido político. Nós queremos que tenhamos um Estado moçambicano que não esteja sob o controle de um partido político. Porque a democracia é isso. A democracia que nós queremos é que haja, de fato, alternância democrática. E essa alternância democrática tem que ser via as urnas e não por uma imposição. Portanto, o desafio que nós todos temos é que as reformas sejam feitas como a condição necessária de garantir a paz efetiva, a estabilidade, para que torne Moçambique numa sociedade dialogante, inclusiva e participativa. E, pessoalmente, tenho a fé e tenho a confiança que é possível fazer. E se não fazemos agora, vamos perder a grande oportunidade de resolver os nossos problemas. E não fazendo as reformas agora, nas próximas eleições, corremos o risco de transformar o país em caos e entrar num novo ciclo da violência, o que nada será bom para os moçambicanos. Relativamente, lá está, aos conflitos pós-eleitorais, o governo disse ultimamente que iria fazer um balanço do que sucedeu, que iria fazer um relatório sobre os direitos humanos em Moçambique. Julga que isto de facto vai ser fiel aos acontecimentos, que este relatório vai ter independência suficiente para relatar tudo o que aconteceu? O relatório não pode ser elaborado para quem é um ator do processo. O relatório não pode ser elaborado para alguém que é a parte interessada do processo. Qual seja for o relatório, para que seja um relatório independente, que dê garantia, que dê confiança, tem que ser feito por uma entidade independente. Por uma entidade que não tem interesse no processo. Por isso, não é possível pedir ao Lutero Simango para elaborar um relatório sobre esse processo eleitoral. É óbvio que sempre terei que me defender. Entanto, nunca poderá ser um relatório credível. Ainda relativamente à questão dos direitos humanos, fez este mês 8 anos que começou a onda de violência em Cabo Delgado. Nestes últimos meses, esta situação tem vindo a piorar e, inclusivamente, estendeu-se também à zona de Nampula. Qual é a avaliação que se pode fazer da situação neste momento no norte de Moçambique? É uma situação difícil, é uma situação complexa, é uma situação que nos remete a uma análise profunda, objetiva e mais realística. Porque a experiência da vida nos ensina que qualquer movimento da guerrilha ou uma insurreição armada, quando consegue sobreviver a esse tempo, neste caso concreto de 8 anos, temos que questionar. E temos que perceber de que, queiramos ou não acreditar, tem um certo apoio da base local. Nenhum movimento da guerrilha sobrevive muito tempo se não tiver apoio local. Eu muitas vezes dou um exemplo concreto do Che Guevara, quando tentou lançar a guerrilha em Bolívia. Não sobreviveu, porque não teve apoio local. Vamos ser honestos. Portanto, para quem consegue conduzir essa condição armada durante 8 anos, sobrevive e não consegue ser eliminado,
Portanto, tem apoio local. Portanto, temos que ter a coragem de usar a nossa inteligência para perceber e compreender qual é a motivação deste conflito e quem são as pessoas que apoiam e qual é a sua retaguarda segura em termos da logística, em termos do apoio e também do treinamento. E, em função disso, tomar uma decisão política que, para mim, passa necessariamente em abrir uma janela de diálogo. Temos que abrir uma janela de diálogo. Mas dialogar com quem? É por isso que a nossa inteligência tem que investigar para perceber qual é a motivação, qual é a origem deste movimento e qual é a sua retaguarda de apoio. E é possível encontrar com quem se pode dialogar. Há também quem acredite que, paralelamente, lá está todo esse trabalho de inteligência, é preciso também criar condições socioeconómicas para a juventude, por exemplo, de Cabo Delgado, que efetivamente incentive essa juventude a não ir para as fileiras dos jihadistas. Concordo, é por isso eu disse de que se esse movimento conseguiu sobreviver a esses 8 anos, é porque teve ou continua a ter um certo apoio local. E esse apoio local resulta pela incapacidade do Estado moçambicano em satisfazer as condições básicas da população destas zonas de conflito. É por isso que a nossa inteligência tem que ser muito hábil para responder a essas questões que eu coloquei, e em função disso temos que abrir uma janela de diálogo. E o diálogo é importante para resolver o problema. Quanto à vertente militar? Vertente militar, nós temos que ter a coragem e reconhecer de que o nosso exército precisa de mais formação, precisa de equipamento e também voltamos à base das reformas. Temos que ter a coragem de fazer as reformas nas nossas forças de defesa e segurança. Temos que ter um exército terrestre com capacidade combativa, temos que ter a força aérea e temos que ter a força naval. E para isso temos que ter condições para isso. O que significa também é preciso encontrar recursos. Não só recursos humanos, que já existem, também os recursos financeiros. Então nós temos que discutir seriamente que tipo de exército, que tipo de forças armadas que nós precisamos para Moçambique. E não podemos esquecer de que Moçambique possui uma longa costa, que ela tem que ser protegida. Julga que há vontade política para, de facto, apostar em mais meios para, de facto, tirar Cabo Delgado dessa espiral de violência? Aqui não se trata de vontade política, se trata da questão da soberania e a segurança do nosso povo. Se nós queremos ter a garantia da nossa soberania, se nós queremos garantir a segurança para a nossa população, então temos que ter as forças de defesa e segurança em altura para garantir a segurança, a estabilidade, a paz em Moçambique. Entretanto, é precisamente nesse contexto delicado que a Total Energia levanta a força maior como cláusula para ter as suas atividades suspensas, portanto está prestes a retomar as suas atividades em Cabo Delgado. A seu ver, como é que se pode explicar essa escolha numa altura em que há violência em Cabo Delgado? Bem, eu penso que eles levantam porque têm a certeza de que a existência das tropas estrangeiras, nesse caso as tropas ruandesas, que garantem a segurança, mas eu gostaria de olhar em relação a esse assunto de uma forma global, porque Cabo Delgado faz parte de Moçambique. Cabo Delgado é um território dentro do território moçambicano. Portanto, Cabo Delgado faz parte integrante do território moçambicano,
Então, quando nós falamos da segurança e da soberania, estamos a falar de todo o território nacional, de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Portanto, eu prefiro discutir o assunto num âmbito da segurança geral do país, em defesa da nossa soberania. Relativamente, portanto, ao regresso da Total Energia a Cabo Delgado, a Total Energia tornou pública uma carta que mandou às autoridades, condicionando esse regresso, designadamente, à concessão de mais 10 anos para explorar o gás em Cabo Delgado. O que é que acha dessa iniciativa? Ela pode ser boa, pode ser má. O dilema que nós temos desse todo o processo da exploração dos nossos recursos é a ausência da transparência. Eu não conheço o contrato que foi assinado. Nem sei em que termos foi assinado. Em que condições foi assinado. Portanto, é importante que, quando se trata desses grandes negócios, haja transparência. Haja transparência. É com a transparência existente, com o domínio dos contratos, todos nós estaremos em condições para dar uma opinião mais correta. Agora, se quer ficar mais 10 anos, o que implica isso? Quais são as implicações? Dê-nos o contrato para a gente que tenha acesso para podermos falar. ONGs consideram que a Total Energia está praticamente a fazer Moçambique refém das suas vontades. Isso só pode acontecer se não houver transparência. É por isso que eu estou a falar aqui de que nós temos que conhecer os contratos, temos que conhecer o conteúdo, os termos de referência, para podermos estar em altura para dar uma opinião mais justa. E também há outro elemento, né, que é sabido que o MDM sempre defendeu, em particular quando eu fui candidato às presidenciais, defendi com muita garra de que é preciso renegociar os contratos. Entanto, se quiserem ficar mais 10 anos, então vamos renegociar o contrato e estabelecer os novos termos, as novas modalidades. Pensa que as autoridades neste momento instaladas em Maputo terão mais abertura, mais condições para efetivamente tornar públicas ou pelo menos divulgar aos deputados aquilo que foi acordado com a Total Energia? Tem a obrigação. Porque se não divulgar, se não tornar o contrato de domínio público, ninguém vai acreditar no posicionamento do governo. Portanto, a melhor forma de resolver esse problema é tornar o contrato público, é garantir a transparência e também poderá ser o grande instrumento de combate à corrupção. De forma mais global e para concluirmos esta entrevista, como é que olha para a atualidade do seu país neste momento? Bem, nós todos temos que trabalhar no sentido de renovar a esperança. Nós temos que renovar a esperança aos moçambicanos e é por isso que estamos engajados neste processo do diálogo nacional inclusivo e queremos que todos tenham a vontade política de resolver nossos problemas e os moçambicanos devem participar de uma forma ativa e devemos evitar diabolizar o processo. Diabolizando o processo, estaremos a cometer o mesmo erro que foi cometido em 1974 a 75, quando Moçambique estava num processo para alcançar a sua independência nacional. É por isso que esse processo tem que ser inclusivo, tem que ser participativo, e ninguém deve ficar fora, e ninguém deve diabolizar o outro, para permitir que todos os moçambicanos participem de uma forma efetiva para que as reformas possam ocorrer.
E nesse processo não pode haver os mais importantes e os menos importantes. Todos temos as responsabilidades, todos temos o dever e o direito de contribuir para que Moçambique possa atingir e alcançar as reformas que se pretende para pôr Moçambique nos carris de desenvolvimento, paz, estabilidade e de segurança para todos. Estas foram as últimas palavras de Lutero Simango, líder do MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que foi o nosso convidado hoje aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Muito obrigada. Muito obrigado, eu agradeço.